Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, tô aqui de novo. Quero conversar com vocês, né? Essa semana é especial, né? Porque temos aí um novo astrológico, um ano novo que é a entrada do Sol no signo de Áries. O signo de Áries como primeiro símbolo, né? É sempre um símbolo de começo, de início, né? De uma jornada, seja a jornada da própria alma, né? Ou seja, a jornada nossa pessoal em busca da nossa realização, né? É isso que o símbolo de Ares significa, né? O carneiro, ah, ali com o seu chifre enrolado na cabeça, significa não só, né, o carneiro como símbolo de juventude e energia, mas também como símbolo de movimento, né? Então, temos aí esse símbolo que sempre é, nos coloca numa posição de ser alguém que tem iniciativa em relação a algo, né? Ou em relação a alguma coisa, né? Então, eu sempre conectei aqui esse símbolo com a jornada do herói, né? Então, o primeiro passo da jornada do herói é dar o primeiro passo, sair, né, em direção da jornada. E isso tem, né, correlação em todos os, né, os símbolos, né? Não é à toa, né, que o signo de Áries ele acaba por representar, né, esse pioneirismo em relação, né, à vida, às situações, ao nosso projeto de vida, a busca do nosso propósito, tudo isso precisa de um primeiro passo, né? E isso é simbolizado pelo signo de Áries. O signo de Áries que vai buscar a sua a sua base emocional no signo de Câncer, né? Como um signo do mesmo da mesma linhagem, né? Que são os signos cardinais, ou seja, os signos da liderança, da iniciativa. Vai buscar essa base emocional, essa compreensão, né? Essa inteligência emocional do signo de Câncer. Depois vai encontrar a sua parceria, né? Alguém que seja realmente exerça uma parceria, alguém que, né, que tenha essa capacidade de troca, né, e de ponderação, né, que é o signo de Libra, né, e como espelho, né, e meta, né, alcançar o sucesso no signo de Capricórnio. Então, esses são os quatro aspectos mais importantes, né, quando a gente pensa em astrologia, mas a gente pode levar isso também, né, para a natureza e né, a natureza expressa nas quatro estações, né, nos dois solstícios e dois equinócios, né, ou seja, os dois solstícios são momentos no ano onde o Sol ele se coloca mais alto no céu em determinada parte do planeta, né? Então isso acontece por exemplo, no início, né, da primavera, né, no hemisfério norte, e aqui no hemisfério sul começa o outono, né? E os equinócios são os dias onde o dia e a noite têm o mesmo período, né? Então, são são situações de equilíbrio, né, entre o dia e a noite. Então, é importante vocês entenderem só o conceito, né? Da onde sai o conceito dessas, dessas informações. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse ano a gente tem um ano novo astrológico, pelo menos no Brasil, né? O ascendente é Libra, assim como foi.
o ascendente, né, do Réveillon, o ascendente em Libra, né, e a gente vai ter a Lua tá ali no signo de Peixes, se aproximando do Sol para formar uma Lua nova, mas isso acontece depois, né, da entrada do Sol em Áries, né, então, e por esse fato do ascendente ser Libra, significa que o Sol e a Lua, essa Lua nova, né, estão ali ainda em conjunto com o Mercúrio, oposto, né? Estão opostos a o ascendente em Libra. Eu vou mostrar isso para vocês graficamente. Então, sim, melhor dos mundos, né? Seria um ano que onde a gente pudesse exercer o diálogo, né? E essa capacidade de ser parceiro, né? Essa capacidade de ser, de exercer esse ponto de ponderação, né? Essa dúvida, né? Entre o certo e o errado, o justo, né, e o injusto, que o signo de Libra traz, né, esse senso de justiça também, né, se a gente pudesse exercer isso de uma forma mais efetiva, lembrando que o indivíduo representado pelo Sol, a Lua, né, e Mercúrio ali estão exatamente na, opostos a esse ascendente, ou seja, a gente tem o direito, né, e eu acho que um pouco do dever também, de, ao mesmo tempo que exerce um certo pioneirismo, exerce uma certa iniciativa em começar algo, a gente deveria ter uma habilidade de, né, exercer uma certa capacidade de parceria. É, acho possível, né, mas vai depender, assim, da vontade de cada um, né, ter esse tipo de atitude, né? E pensando de uma forma mais política em relação ao país, né? Nosso país, Brasil, né? Isso também pode acontecer. A gente deve procurar parcerias, né? Mas eu não descarto que a gente seja colocado em conflitos, né? Com aquela pergunta, de que lado você está, né? De que lado você está? Você está do lado da Rússia, do lado da Ucrânia? Você está pelo livre comércio ou vai você vai praticar algum, né, vai continuar fortalecendo políticas não muito positivas, né? Políticas sociais não muito positivas. Então esse tipo de questionamento ele vai ser colocado, né? E também uma certa cobrança pela ação, né? Realmente é uma situação onde a gente precisa agir, mas ao mesmo tempo a gente precisa saber compartilhar, precisa saber dividir essa ação, né? E, e é uma coisa que, infelizmente, hoje em dia é bem difícil, né? De realmente ter um diálogo, né? E conseguir fazer essa conciliação entre as partes, né? A gente passou um ano de 2022 aí, né, com vários problemas causados pela polarização. Marte em Gêmeos, retrógrado, né, por um bom tempo, né, por mais de quase 6 meses, né, fomentou essas divisões partidárias, essas divisões idealistas, assim, é difícil falar ideal, né? Porque as pessoas não são muito conectadas com os ideais hoje em dia, mas elas são conectadas com a, vamos dizer assim, com a marca, né? Existe uma marca chamada socialismo, existe uma marca chamada direita, uma marca chamada esquerda. Então, as pessoas, muitas vezes, elas nem sabem do que se trata, né? Esses conceitos, mas elas são conectadas com a marca, né? Isso é preocupante,
e nos coloca hoje, né, com todo esse cenário astrológico, é, um pouco desconectados, né? A gente precisa fazer conexões, mas essas conexões elas dependem do diálogo, dependem do companheirismo e dependem da parceria, né? Quanto a gente consegue ser parceiro. Então, temos aí um ano de trabalho, né, sobre essa nossa própria capacidade de construir pontes, né? Construir pontes entre visões opostas. Já tinha falado isso um pouco no mapa do Réveillon, né? Mas a gente, como nação, né, e como indivíduos, né, presentes nessa nação, a gente precisa gastar tempo construindo pontes, né? Diminuindo distâncias. É interessante a gente perceber, né, que o mundo mudou pela própria condição, né, social, educacional, mas algumas situações nos impuseram, mudanças mais extremas, né? Esse período de Saturno em Aquário nos impôs que, assim, para quem aproveitou positivamente, né, que pudesse desenvolver essa capacidade de compartilhar informações, compartilhar conhecimento. Então, o boom de lives e de podcasts, ele não acontece à toa, ele acontece porque existe uma necessidade muito grande de compartilhar aquilo que se sabe, aquilo que, né, o conhecimento que se tem, né? E Saturno agora entrando em Peixes, vai levar essa necessidade para o campo emocional, ou seja, é necessário que a gente compreenda, se coloque no lugar do outro, compreenda as necessidades do outro, né? E aquilo que eu falei semana passada, é uma lição, Saturno sempre traz uma lição a ser aprendida para as pessoas que, assim como as pessoas que entenderam o movimento, né, e se conectaram com seu público, com seus alunos, com seus professores, né, pessoas que compartilharam conhecimento através aí de lives, podcasts, né, e todo usando esse meio, né, virtual, esse meio de tecnologia, que tem tudo a ver com aquário, né? Agora, essas pessoas também precisam ficar antenadas, porque nessas mudanças profundas, né, no campo emocional precisam ser feitas, lembrando que peixes vai trazer uma necessidade muito grande de compreensão, né? E é lógico que a gente não consegue compreender o outro se a gente não compreende a si mesmo, né? Então, essa compreensão vem primeiro interna, então precisamos resolver os nossos traumas, os nossos bloqueios, assim, todos aqueles nossos problemas emocionais, né, para poder ajudar a resolver esses problemas nos outros, né? Então, é lógico que eu só estou abrindo o leque de possibilidades, né? Cada um vai exercer essa capacidade até onde vai, né? Sua habilidade, até onde vai a sua capacidade. Alguém pode desenvolver isso de uma forma muito profunda, como o outro pode ficar no raso, mas o importante é que essas coisas terão, né? Essas coisas precisam ser tratadas. Em paralelo a isso, né? A gente tem a entrada de Plutão em Aquário, que Plutão ele sempre Plutão, Urano e Netuno, eles são planetas a gente chama de transaturninos, né? Eles estão além da órbita de Saturno. E então muitas vezes a gente
a não ser que esses planetas façam algum aspecto muito próximo, né, a planetas pessoais, a ascendente, meio do céu, né, descendente, de modo geral, a gente sempre trata esses planetas como planetas que falam de gerações, né? Falam de períodos, né? Como a sociedade se desenvolve em determinado período, né? Então, a sociedade com Plutão em Sagitário foi a sociedade que acreditou no crescimento econômico, né? E que né, que pôs a sua ambição no mais alto degrau e que muitas vezes esqueceu valores, né, por causa da ambição e do crescimento exacerbado. A sociedade de Plutão, né, Plutão em Capricórnio, foi uma sociedade que, ao mesmo tempo que tinha esse processo, né, esse processo de crescimento, né, pegou todo esse processo de crescimento, acrescentou a isso, né, a questão da ambição, né, de tornar-se, né, de ter um poder, crescer rapidamente, né, crescer sem muito esforço, né, de repente eu crio um produto, né, boto na internet e aquilo viraliza e, né, e de repente eu cresço de uma forma monstruosa, né, então só que essa mesma sociedade hoje, né, sentiu o peso assim, da, da dificuldade na pandemia, né? Essa mesma sociedade hoje, agora, esse mesmo Plutão que estava em Capricórnio agora passa para Aquário, né? E então a gente vai ter que entender, né, essas lições plutonianas, que são lições bem mais profundas, né? Vamos ter que entender essas lições na nossa vida social, na nossa vida de comunidade, naquilo que a gente entende como aquelas três palavrinhas de Aquário, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, é muito provável que a gente tenha que lutar pela nossa liberdade, né? Que a gente tenha que exercer a nossa igualdade, né? E que a gente tenha que superar, né? Ou concretizar, né, essa ideia de fraternidade. Desafios virão, né, que nos farão vivenciar essas lições de uma forma mais assim, que isso esteja no nosso dia a dia, né? E não é eu, né, não é você que me assiste, somos todos nós, né? Todos nós vamos passar por, por, por situações onde esse sentido de humanidade vai ser testado, né? Plutão entra em Aquário agora, dia 23, né? Dia 23 de março. Fica até, se não me engano, junho. Eu vou mostrar a tabela de efemérides, né? Aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, que é muita coisa para falar num dia só, mas então tem um pequeno período e vai colocar o pé em Aquário e a gente já vai começar a sentir, né, como essas lições aquarianas vão começar a mexer com a nossa vida. Elas já estão no nosso dia a dia, né? Já estão meio que já nos acostumamos com ela, né? Mas eu entendo que serão situações assim, naquele tipo de situação assim, ó, você não aceitava, por exemplo, uma pessoa que não consegue mexer no celular para
se cadastrar, por exemplo, num site da Caixa Econômica, né? Vai ficar cada vez mais difícil dessa pessoa se conectar, né? Então a tecnologia vai exercer né, essa barreira à tecnologia vai exercer uma uma barreira para o indivíduo, então o indivíduo vai ter que se adaptar. Tem a barreira social, né, são os nossos preconceitos, né, essa ideia da separatividade, do racismo, né, todas essas questões relacionadas a gente não conseguir conviver como iguais, né, como seres iguais. Então, essas questões, na minha visão, provavelmente virão, como eu disse mais uma vez, né, de uma forma plutoniana, uma forma realmente transformadora, né? A gente vai ser assim meio que obrigado a conviver com a mudança, né? Plutão é um pouco assim, um pouco positivo, as coisas são um pouco positivas, mas ao contrário de Saturno, né, que te possibilita, Saturno, ao mesmo tempo que ele te dá o desafio, ele também te dá as ferramentas, né? Se você tiver dedicação ao trabalho, se você tiver dedicação ao esforço, a gente vai te dar as ferramentas para você resolver as suas questões. Plutão, né, pode ocorrer transformações profundas, só que o tempo de Plutão em determinado signo é muito longo, né, então essas transformações elas são diluídas num período longo, né, e elas vão sendo absorvidas, né, e a gente vai se adaptando com o tempo, né. Como eu disse para vocês, Plutão só dá né, só coloca o pé em Aquário, vai até, se não me engano, é junho, depois volta para Capricórnio, né, e vai voltar para Aquário mais para frente. Mas é bom que a gente já perceba e já fique atento, né, às questões plutonianas, porque eu acho que sim, no momento, né, tem outras questões que virão aí nos próximos anos que a gente vai tratar aqui, né? Por exemplo, quando semana passada eu falei ali de Saturno entrando, né, em Áries em 2026, então é um é uma outra mudança bastante grande, bastante acho que essa sensação, né, que a essa geração, né, até hoje, né, que a juventude vai tendo, né, de que não tem uma direção, de que não tem assim, não sabe o que estudar, não tem uma direção profissional, que talvez não tenha seja um sentimento meio de estar perdido, né? E também a própria questão social, né? Ali da figura paterna, da falta da figura paterna, então, da diminuição assim, da, desse, dessa capacidade, né, que a figura paterna tem de dar o exemplo. Então, todas essas questões vão ser tratadas, né, com a entrada de Saturno em Ares. Então, é como se o indivíduo fosse colocado, né, quando a gente fala a jornada do herói, né, a jornada do herói é uma jornada, se você escolhe se você entra ou não, né? Mas na minha visão, quando Saturno entrar em Ares, assim, as jornadas, assim, você vai ser convocado, né, para uma jornada e você não vai ter muito poder de escolha se vai entrar não, porque você vai ter que ser colocado ali no campo de batalha, né? Quando eu falo campo de batalha aqui, né, é o campo de batalha exatamente assim filosófico, né? De você ter que ir à luta e ter que exercitar essa iniciativa, exercitar essa coragem, né? Então,
É interessante que a gente perceba isso, né, que a gente possa olhar essas situações, né, e entender que a gente é sempre colocado em uma posição e que a gente é sempre capaz de resolver, né, de superar essas situações. A gente precisa achar muitas vezes o recurso interno para conseguir fazer isso, né? A astrologia te dá, assim, a astrologia como qualquer outro meio de autoconhecimento vai te dar essa conexão com os recursos internos, né? Vai te possibilitar passar por essas situações de uma forma mais tranquila, né? É, e mais uma vez aqui, né? Tô me tô tentando não trazer não trazer um clima um pouco pesado, né? Falar de sim, falar que o ano vai ser ruim, o ano vai ser não. Estou querendo dizer o seguinte: o ano é um ano. Quem vai fazer o ano é você. Quem vai fazer a sua alegria, a sua felicidade é você, com as atitudes que você faz e com as escolhas que você faz perante cada situação da vida, né? É, e as informações que eu, né, de uma forma muito humilde aqui, ou que qualquer outro astrólogo, tarólogo, né, ou sensitivo possa falar, possa passar, são só orientações daquilo que é mais fácil, né, ou que é mais difícil, né, mas a capacidade de fazer esse ano ser excelente, né, tá dentro de você, né, e eu acho que essa é a principal mensagem, né? É um dia, hoje e amanhã, né? Os dias que o sol está entrando ali, hoje, amanhã e terça também. É um dia que o sol entra em Áries, depois acontece a lua nova em Áries. São dias, né, onde a gente tem que se colocar emocionalmente positivo, emocionalmente contente, né? Emocionalmente motivado, porque são dias onde a gente pode receber esse impulso, né? Esse impulso de coragem, esse impulso de força para nos fazer passar um ano 2023 exatamente desenvolvendo todo esse potencial, né? É, uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu procuro aqui nos vídeos mostrar para vocês que os signos não nada mais são do que demonstrações das das nossas próprias potencialidades, das nossas próprias capacidades, né? É, quando a gente enxerga isso dessa forma, e quando eu falo para vocês que a gente está começando um ano que no Brasil o ascendente é Libra, né? E que oposto a esse ascendente Libra está Mercúrio, né? E a Lua nova, ou seja, Sol e Lua ali, eu estou dizendo para vocês que vocês têm a capacidade de desenvolver o eixo do ser, né? Esse é no seu mais alto grau, ou seja, ser, né? Ares, eu sou separado dos outros. Eu penso pela minha própria cabeça, eu ajo pelas minhas, né? Pelo meu corpo, pelo meu veículo, eu tomo as minhas decisões, né, embasado naquilo que eu construí na minha personalidade, né? Então e contrário a isso, né, ou complementar a isso, Libra dizendo, olha, o que eu posso, né, dentro daquilo que eu sou, o que eu posso fazer, né, para compartilhar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, para ser alguém que realmente exerce uma certa parceria em relação ao outro, que está ali do lado para poder
auxiliar, né? Então, todas as mitologias, todas as histórias, sempre tem um herói, mas esse herói não é ninguém sem, né, o seu parceiro do lado, né? Sem o seu companheiro, né? Assim como eu posso citar vários, né? Frodo, né? E o seu amigo Hobbit, né? Eu posso citar vários exemplos aqui. É, então, para valorizar isso na gente, para valorizar isso nessa relação que a gente tem com o outro, né? Para valorizar a nossa própria coragem de, né? De começar algo novo, de dar o primeiro passo, de entrar nessa jornada e valorizar aqueles que caminham do nosso lado, que estão, que são os nossos parceiros ali, né? Que estão realmente nos apoiando, né? E eu vejo esse ano essa possibilidade, né, de a gente liderar, liderar e ao mesmo tempo que liderar, né, ser alguém que apoia o outro, que ajuda o outro, né? É lógico que vocês podem ver muito o contrário disso esse ano, né? A gente pode ver muitas pessoas tendo atitudes muito egoístas, né, e deixando o lado libriano de lado, né? Ou seja, e a gente pode ver muita gente indecisa também, sendo só Libra, né? Só alguém que fica ali ponderando entre as possibilidades, mas que não toma decisão, né? Então, o meio termo disso, né? Para mim, é o melhor líder, né? É o melhor mestre, né? Possível. O melhor é alguém que sabe liderar, mas também ponderar, né? Sabe tomar decisões não só decisões que não só beneficiam a si mesmo, né, mas que beneficiam também os outros, né? Então acho que é isso. O resumo, sim, do que eu queria falar é isso. Agora eu vou mostrar para vocês, né, a lista de efemérides. Depois eu vou mostrar o mapa de amanhã, 6h30 da tarde, né, que é exatamente o momento onde o Sol entra em Áries. Então, aqui eu estou mostrando aqui a lista de efemérides, né, que são datas especiais, né, é, é feito por esse site Personari, que eu acho bastante válido, né, traz informações bastante importantes. Então, a gente já passou aqui, ó, janeiro, fevereiro, né, e aí a gente está aqui, ó, dia 19, Mercúrio em Áries, né. Então, hoje, 19, eu estou gravando esse vídeo, Mercúrio está entrando em Áries. Então, a mente a nossa mente, a nossa inteligência acorda para movimento. A nossa mente fica, assim, posso dizer fascinada, também motivada pelo movimento, né? Alguém que tem Mercúrio em Áries é alguém que realmente pensa, de forma rápida, se comunica de forma. Muitas vezes Mercúrio em Áries é aquela pessoa que, né, que fala, muitas vezes é sincericida, né? Por ser muito sincero, acaba falando o que não deve, né? Mas, na minha visão, é o tipo de gente que eu gosto de lidar, né? Porque é o tipo de pessoa que fala a verdade, né? Às vezes é uma verdade que não é tão agradável, não é tão sociável, né? Não é politicamente correta, mas muitas vezes é a verdade que tem que ser dita. Então, existe Mercúrio em Áries, essa questão da sinceridade, questão do pensamento rápido, né? Tomar decisões rapidamente, né? Ser alguém que
tem uma capacidade de comunicar-se, de exercer liderança com comunicação, exercer autovontade na comunicação, né? Falar de falar de uma forma que imponha uma certa liderança. Então, Mercúrio acabou de sair de Peixes, ou seja, Mercúrio em Peixes, a mente fica ali impregnada na inspiração, né? Na sensibilidade. Agora, Mercúrio entra em Áries, já assim, focando no próximo projeto, na próxima aventura, no próximo, na próxima conquista, entendeu? Então, Mercúrio em Áries é Mercúrio da vontade de conquistar, né? Então, aí amanhã o Sol entrando em Áries faz um sextil com Plutão, né? Bastante positivo. Logo em seguida, né, às 18h24, o Sol entra em Áries, né? É o ano novo astrológico, né? E início do outono no hemisfério sul, e início da primavera no hemisfério norte, né? Que acontece aqui, ó, no dia 21, no dia seguinte, né? Eu falei para vocês, na terça-feira, a Lua nova em Áries, né? Que é o encontro do Sol com a Lua ali, praticamente praticamente não, em conjunção com Mercúrio. Então, a mente, né? Mercúrio, a nossa razão, né? A nossa capacidade de, 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 de pensar. A diferença entre Mercúrio e Sol é que Mercúrio é o pensamento, né? Como o pensamento acontece. E o Sol é aquilo que ilumina a nossa mente, é aquilo que aqueles valores que a gente está prestando atenção, que a gente está focado, né? Então, não é à toa que Mercúrio, né, está muito próximo do Sol ali no sistema solar, né? Então ambas essas visões, né, estão focadas agora no símbolo de Áries, ou seja, estão com o seu potencial de iniciativa, liderança, né, força de vontade, né, sim, no seu maior potencial possível. E a Lua ali, a Lua nova encostando neles, vai dizer que emocionalmente, né, essa capacidade de compreensão solar, né, vai se refletir nas nossas emoções, também nos deixando emocionalmente animados, motivados, cheios de energia para realmente realizar tudo isso, né, que aí dentro da vida de cada um sabe o projeto que quer se dedicar, a, a jornada que quer começar, né? Então, se a gente está falando do começo do ano astrológico, então a gente pode entender também esse ano de 2023 como essa jornada que a gente começa também, né? E na vida de cada um vai começar assim com bastante. Quero entender que a gente pode aproveitar isso, né? Com bastante energia, bastante empolgação, né? É, bastante exatamente é, estar emocionalmente motivado, né? Espero que vocês possam vivenciar isso, né, de uma forma bastante ativa. E aí, dia 23, né, como eu falei para vocês, Plutão entra em Aquário, né? Então, Plutão vai dar essa passada em Aquário, vai botar o pé em Aquário, né? Eu vou descer aqui para mostrar, mas acho que até junho, né? Então a gente vai sentir aí essas mudanças, essas transformações da sociedade, né? Para realmente ser uma sociedade aquariana, né? Aí dia 25 Marte entra em Câncer, né? Que não é uma posição muito positiva para Marte, né? Que Câncer é um signo representa, né? Fala das emoções, tem uma conexão muito grande com a ideia, né? Da mãe, né? Então Marte em Câncer não é um Marte muito positivo, né? O Marte
é coragem, iniciativa masculina. Quando ele entra em câncer, ele sempre acaba sentindo um pouco de peso, né, dessa sensibilidade, né? Então, pode ser aquele Marte, né? O indivíduo pode ficar, embora ele tenha coragem, embora ele tenha iniciativa, mas ele fica um pouco, né, que nem o caranguejo, né? Sabe aqueles caranguejos que acham uma concha e fica vivendo na concha, carrega a concha para, né? Então ele fica um pouco é, em si mesmado, né? Essa palavra não é muito legal, mas ele fica um pouco, se quer se proteger demais, quer achar uma casa ali para carregar nas costas e ficar sempre protegido dos perigos aí, né? Ele não quer se colocar numa situação de luta, ele tem medo do conflito, né? Então, porque isso é importante, porque estando nessa capacidade, esse Marte em Câncer, e Câncer tendo essa relação tão grande com a emoção, então realmente as emoções, a emoção com essa agressividade pode ser aquele tipo de pessoa que explode, né? Ela vai aguentando ali, vai suportando, e chega um certo momento e explode, né? Porque exatamente é a combinação, né, da energia de Marte com uma energia de Câncer que é mais que busca proteção, né? Então, você vai buscando a proteção, vai guardando, vai, até que em determinado momento você não aguenta mais e explode. E aí, né, dia 28 de março, aqui o Mercúrio encontra com Júpiter, faz uma condição com Júpiter. Isso aqui eu acho bastante positivo, embora Marte não esteja numa posição favorável, né? Ele vai fazer um trígono com Saturno, que está em Peixes. Então, isso aqui é bastante interessante para quem busca resolver exatamente esses problemas emocionais, né? Depois, eu não vou dar sequência aqui, porque são situações que a gente vai tratar aí nos próximos vídeos, mas Vênus já está, semana passada eu falei para vocês, né? Vênus já está em Touro, então Vênus rege Touro, então Vênus vai potencializar tudo que Touro, né? Todos os assuntos que Touro toca, desde da questão estética até a questão do trabalho e da questão da, da produção de valor, né? Produção da questão monetária, que Touro tem uma relação muito grande com isso. Então, a gente tá, assim, assim, a gente está num momento crítico, né? Uma questão monetária, questão financeira do mundo. A gente tem uma crise acumulada, né? De produção de dinheiro que gera inflação. Esse problema ele vem sendo jogado para debaixo do tapete, né, há muito tempo. A subida dos juros, né, que nos Estados Unidos está acontecendo, ela acaba por evidenciar, né, que o mundo financeiro ele vive a partir de um dinheiro criado, né, ou seja, tem uma perspectiva de dinheiro, né, que eu quero dizer o seguinte, né, os bancos, quando você vai lá e deposita, né, o seu dinheiro, se você pegar o número do banco, ele vai ter um valor, né, um valor de caixa, ou seja, o dinheiro real que ele tem na conta, menor do que o dinheiro depositado. Por que isso acontece? Porque o banco ele vai pegar um empréstimo mais curto, né, para vender um empréstimo mais longo. É assim que o banco ganha dinheiro, né? Todos os bancos fazem isso, né?
E essa situação de juros mais altos acaba por tornar essa dívida mais difícil de ser paga, né? A dívida que os bancos têm com, né, o Banco Central. Então, é, os bancos ficam que acabam abusando dessa linha tênue, né, entre o caixa, um caixa bem administrado e um caixa não tão bem administrado, né, eles acabam se colocando em situação de perigo. Foi o que aconteceu com alguns bancos semana passada, né, mas existe a possibilidade de se alastrar isso, né, no mercado financeiro. Sim, muito mais fácil nos Estados Unidos do que no Brasil, que são poucos, os bancos do Brasil são um número menor, né, de bancos, os bancos do Brasil, por ser um número menor de bancos, eles têm um caixa muito melhor do que os bancos dos Estados Unidos, mas é, acontecendo um crash nos Estados Unidos, todo mundo vai sentir, né, as consequências, né? Então, em semana que vem, dia 22, né, a gente tem ali o anúncio do FED sobre a taxa de juros. Então, a semana passada, o FED salvou, né, alguns bancos, o mercado ficou animado, né? Não, agora vamos continuar o crescimento, né? Isso muito, sim, eu enxergo isso muito como uma entrada de vendas entrando em touro. Eu acho que deu esse boom, né? Dá essa animada no mercado financeiro, mas esse problema é um problema muito grande, né? E essa sujeira que estão jogando por debaixo do tapete, eu acredito que quanto mais sujeira a gente se juntar debaixo do tapete, pior vai ser quando a gente tiver que levantar esse tapete, entendeu? Então, é, não sei se vai acontecer o crash semana que vem, esse começo de ano de 2023, mas estamos construindo um crash a partir, assim, acho que estamos piorando um crash a partir exatamente dessa negação, né, que o mercado financeiro tem em relação, né, às condições socioeconômicas, né? Então, eu sei que esse vídeo é da astrologia, não tem nada a ver com a economia, mas espero ter acrescentado, né, na visão de vocês sobre o assunto. E aí, como eu falei, algumas coisas aqui eu vou falando durante o ano. Uma coisa interessante aqui que eu acho interessante mostrar é que os eclipses esse ano eles acontecerão no eixo Áries e Libra, né? Então, os eclipses vão envolver essas questões, né, que eu falei para vocês do ser, né, é, do, do ser e do compartilhar, né, do da nossa visão ariana e nossa visão libriana, né? Então, aqui ó, em abril, um eclipse solar em Áries. Aqui a gente tem um eclipse lunar em Escorpião, porque o nodo lunar ainda não saiu de Escorpião, mas vocês podem ver que o próximo eclipse aqui que vai acontecer vai ser, né, no eixo Libra, Lua, eclipse lunar, eclipse solar em Libra e Lua nova em Libra. Então, é interessante que a gente entenda essas questões, né, do eu e do outro, né, como elas são importantes. Uma coisa que me chama a atenção aqui também, eu acho que vai ter um impacto bastante importante aí nesse ano, é que a gente vai ter Marte em Leão em maio, né? Então esse Marte vai fazer oposição a Plutão. Lembra que Plutão está no comecinho dos graus ali de Aquário, né? Depois Vênus entra em Leão e Vênus vai fazer uma oposição a Plutão, que ainda está ali nos primeiros graus ali de Aquário.
Tá vendo aqui, ó, fim de Plutão em Aquário. Já, então, Vênus entra em Leão dia 2 de junho, a oposição acontece aliás, de 5 de junho, a oposição acontece no mesmo dia, 5 de junho, e Plutão volta para Capricórnio, né, em 11/6, né, então, interessante que eu quero dizer aqui também, é que esse eixo Leão Aquário é, também será bastante, teremos bastante assuntos, né, bastante movimentos relacionados a esse eixo. Então a gente vai ainda ter que, sim, gastar bastante tempo pensando, né, sobre a questão do valor pessoal, Leão, e o valor, né, do grupo, o Aquário. Então essas coisas vão ficar bastante importantes. E aqui o que eu acho mais não é preocupante não, mas eu acho que vai nos dar mais trabalho é que a Vênus, né, entra entre Leão, né, dia 5/6, e ela fica retrógrada. E a Vênus fica retrógrada em Leão, né, no dia 22, ou seja, a Vênus vai até o finalzinho de Leão. Quando chega no finalzinho do signo de Leão, ela fica retrógrada, né, o Sol entra dia 22/7, mas o Sol, depois né, no mesmo dia, a Vênus fica retrógrada, então a gente vai ter que revisar o nosso amor próprio, nossa autoestima, a é, nossa confiança, né? A gente vai ter que revisar esses valores. Então, essa Vênus, pensando a Vênus como, assim, a Vênus em Leão, ela vai tratar mais esses três assuntos: nossa autoestima, nossa autoconfiança, né? E também a nossa vaidade também. Então, lembra que eu falei para vocês, Leão muitas vezes pode perder muito tempo se autoafirmando usando, né, os símbolos externos, né, de poder, né? Então, que aí a gente pode pensar em ostentação, né, em talvez excesso de vaidade, né? Então, essas coisas acabam ficando bastante evidentes. Essas coisas vão ser levantadas por esse Vênus passando em Leão, mas para mim é uma grande oportunidade para a gente entender o signo de Leão de uma forma mais profunda, né? De uma forma mais com elementos mais que nos dão embasamento, né? Nos dão embasamento para ter confiança, para ter autoestima, né? A gente vai também ter uma possibilidade de subir um degrau, enxergar essas coisas de uma forma mais, assim, mais elevada, né? Mais, assim, subir um degrau daquilo que a gente entende, né? Como autoestima, como autoconfiança, como vaidade, né? Então, interessante, me chamou bastante atenção essa situação, né? Essa Vênus retrógrada em Leão, o Sol entra em Leão no mesmo dia a Vênus fica retrógrada, então são questões. Mercúrio também está em Leão, né? Então a gente vai ter que realmente nesse mês aí de junho, julho e agosto a gente vai ter que entender, né, esses valores com mais propriedade. E aqui só para terminar, vou mostrar o mapa do ano novo astrológico para não tomar mais tempo.
Deixa eu só mudar o. Aqui é o mapa do novo astrológico, né? Então, estamos falando dia 20 de março. Vocês viram na lista, né, das efemérides, o horário certo é às 18h27, né? Aqui no meu está 18h30, mas tudo bem. Então, vocês estão vendo aqui o Sol no grau zero de Áries, né? Vocês estão vendo aqui Mercúrio no grau 3. Vou até colocar aqui. Então, aqui, ó. Vocês estão vendo meu cursor, ó? Então, Sol no grau zero de Áries. Mercúrio no grau 3 de Áries. Né? E vocês veem a Lua aqui no grau 18, né, de Peixes. Então, a Lua, por isso que eu falei para vocês, mostrei para vocês, a Lua nova acontece, né, no dia seguinte, dia 21, a Lua se aproxima aqui, né, e faz essa conjunção chamada Lua Nova, né, em Áries, também a conjunção com Mercúrio aqui. Então, lembrando que Júpiter está em Áries, então é um, é um baita de um caminhão de energia aí para a gente realmente pegar o ano 2023 pelo chifre, né, e fazer a diferença. É, eu falei para vocês da Vênus, né, que está aqui em Touro, está em conjunção com o nodo lunar norte, ou seja, a Vênus aponta uma direção muito próspera e uma fartura muito grande, né? Lógico que depende das nossas ações, mas ela aponta uma direção aqui de fartura com essa conjunção com o nodo norte. Né? O Marte está aqui, depois de ter passado um tempão em retrógrado em Gêmeos, está aqui no finalzinho de Gêmeos, se preparando para entrar em Câncer. Se a gente fosse pensar no meio do céu, no meio do céu em Câncer, então, poxa, seria um ano excepcional para acolher, né? Para cuidar, para trabalhar em qualquer profissão onde eu cuido do outro, onde eu protejo o outro, né? Onde eu dou segurança para o outro, né? Então, esse meio do céu em Câncer fala um pouco disso, né? Lógico, depende das nossas ações, mas tem a ver com isso. Um ótimo, bom, Câncer tem a ver com a mãe, né? Então as mulheres aí, o Câncer tem a ver com a maternidade, então acho que um ano para ser mãe também, né? Afinal de contas, Câncer é o símbolo da maternidade. É, e de uma forma geral, né? Eu acho que os aspectos mais complicados aqui, né? São exatamente esse Marte em quadratura com ascendente, né? Então, sim, uma das coisas que pode nos tirar do caminho da comunicação da diplomacia é a nossa agressividade, a nossa impulsividade. A Vênus faz uma quadratura para Plutão, que sempre fala de falar que o clima fica, a gente fica, essa quadratura, né? A quadratura ou oposição tem um peso aí de a gente ficar mais instigado pelos nossos desejos, né? Então, a gente fica mais intenso, né? Mais instigado pelos nossos desejos, mais talvez emocionalmente se a gente, né, a gente tem uma certa sagacidade em conquistar aquilo que a gente quer, né? Então, também Plutão também fala, né, Plutão tem rege Escorpião, então Plutão tem toda uma uma bagagem aí
sobre o que significa, né, e toda a simbologia do sexo, né? Então, se essa Vênus em quadratura que para Plutão aqui também tem essa conotação, tá? Ah, e bom, esse Marte ainda faz um bom aspecto para Saturno aqui em Peixes, mas, né, esse bom aspecto ele vai ficar mais forte quando Marte entrar aqui em Câncer, né? E tem uma Lilith aqui em Leão, né, já deixando uma uma meio que mostrando que Leão o símbolo de Leão vai ser um dos pontos fortes aí para ser entendido esse ano, né? Lembrando também que esse ano é um ano regido pelo Sol, né? Então, é interessante a gente observar que, que os dois signos que mais, assim, tem esse impulso solar, né? Áries porque é o primeiro signo, né? Quando tudo começa quando o Sol entra em Áries, né? E Leão porque é regido pelo Sol. Então, existem muitas portas abertas, né? E também portas a serem desvendadas, né, dentro do que tange Áries e Leão esse ano, né? Acho que tem muito a ver com a nossa capacidade de. Bom, tem uma palavra é, que é comum para os dois, né? Coragem, né? A coragem de iniciar e a coragem de ser você mesmo. Autenticidade, né? Então, são coisas que vão ser bastante trabalhadas esse ano, né? Acho que a gente vai falar bastante desse mapa durante o ano, então não vou ficar por aqui, o vídeo já está muito longo, mas eu acho que essa mensagem é um ano de saber relacionar-se, ascendente em Libra e Plutão dando uma pisadinha ali em Aquário, né? Saber posicionar-se, né? Todos esses planetas em Áries, né? E ali a retrogradação de Vênus em Leão, que vai assim meio que fazer a gente pisar, assim, talvez pisar parar e entender o que realmente significa confiança, né? Eu acho que tem muito mais coisa para falar, né? Mas eu acho que fica por aqui, a gente vai falando tudo isso aí durante o ano, né? Deixa eu achar o botão. Eu acho que é isso, pessoal. É, Só posso desejar um feliz ano 2023 a cada um de vocês, né? Que vocês tenham esse entusiasmo, né? Essa força, essa coragem que está aí, os astros estão dizendo, né? É só a gente saber e conseguir se conectar a ela, né? Então, realmente desejo que vocês, né, fiquem bastante, que esse marasmo, né, que o Brasil se encontra, geralmente a gente fala, né, depois do Carnaval melhora, né? Por quê? Por que depois do Carnaval? Porque exatamente porque acontece o novo astrológico e dá uma impulsionada, né? A gente não percebe, a gente não é astrólogo para saber, mas exatamente porque acontece o novo astrológico. Espero que esse novo astrológico motive cada um no seu particular, mas que também impulsione a nossa nação aí, né, o Brasil, para que a gente supere, né, as dificuldades que os governantes, né, nos impõem aí. E, infelizmente, eles impõem mais dificuldades do que facilidades. Então, feliz 2023, um abraço, tchau.